nome é Ricardo Amorim e hoje vou falar consigo sobre criatividade e iniciativa. No mundo global e sempre desatualizado em que vivemos, sem sombra de dúvidas que a criatividade, juntamente com a iniciativa, são vitais para qualquer tipo de pessoa, em qualquer ramo que queira sobreviver. Por exemplo, os nossos estudantes saem hoje em dia das universidades cheios de informações que aprenderam durante imensos anos de estudo. Mas quando se dão conta, muitas dessas informações já não estão atualizadas. Cada vez mais eles têm de estar sempre a atualizar-se, todos os dias. Têm de cada vez mais serem criativos para conseguirem encontrar soluções e assim conseguirem preencher todas as lacunas de falta de conhecimento que vão perceber que têm logo que entram no mercado de trabalho. Para sermos criativos, temos que descobrir infinitas maneiras de realizar algo que nos é pedido, utilizando diversos recursos que nem sempre vamos ter à nossa disposição. Por isso é a importância de sermos criativos no dia de hoje. Para pessoas criativas, sempre existem imensas maneiras de fazer a mesma coisa. O criativo não se acomoda. Normalmente as pessoas parecem perder a criatividade com a idade, mas é errado. O que na realidade os criativos perdem com a idade é a ousadia de apostar e de arriscar. Por exemplo, Beethoven aos 12 anos já compunha sinfonias inteiras. Miguel Ângelo tinha 29 anos quando esculpeu Da Vinci, uma das suas mais conhecidas obras. E a lista é enorme. Benjamin Franklin escrevia para um jornal aos 15 anos de idade. Thomas Edison, também aos 15 anos, já publicava o seu próprio jornal. Louis Braille, aos 15 anos também, criou o Código Braille, a linguagem para cegos. Claro que sim, mas antes de mais gostava de dizer que o primeiro passo para a criatividade é a visualização, a atenção e o entendimento. Vou-lhe dar um exemplo para que possa entender melhor o que estou a dizer. Pense no caminho que faz, de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Se fizer todos os dias o mesmo caminho, o seu cérebro vai criar um padrão para poder não pensar mais no assunto. E com isso gastar menos energia. Não sei se sabe, mas o cérebro está sempre a tentar arranjar formas de reduzir os gastos de energia. E se o seu percurso for sempre o mesmo, o que ele vai fazer é não pensar mais no caminho. Então, damos por nós a pensar em muitas outras coisas, o caminho passa despercebido. Passa a ser automático. Só que com isso também vamos perder a oportunidade de observar detalhes do caminho que não conseguimos captar da primeira ou da segunda vez. O seu cérebro já não o deixa prestar atenção naquele caminho. Ele está automatizado. Ao mudar o caminho para o emprego, para um percurso novo, vai perceber muitas novidades, porque o cérebro ainda não criou um padrão para aquela nova rota. Agora, pense numa coisa. Pense na sua infância. Consegue-se lembrar de como os dias pareciam muito mais longos? Aquelas grandes tardes de verão imensas que brincávamos sem nunca conseguirmos parar? Parece que nunca mais acabavam, correto? Mas sabem porquê? Pensem comigo. O cérebro ainda era virgem de informação. E tudo era novo. Tudo servia para decifrar e para armazenar. Ao final do dia tinha tantas informações que o seu dia parecia muito mais longo. Com a idade, o cérebro vai criando padrões para economizar energia. Então, nós já não olhamos para o ambiente envolvente. O cérebro diz-nos que não precisamos mais de perder tempo a analisar coisas que são usuais, que são o dia-a-dia. E é nessa altura que devemos fazer tudo completamente diferente. Por exemplo, seguir um novo caminho, ler um outro livro, ou um outro género de livros, mudar o género musical que ouvimos, tentar escrever, se for preciso, com a mão contrária, ir a um restaurante diferente, comer comidas diferentes, trocar o café onde costumamos parar, tentar novas amizades, estar atento a tentar falar sobre assuntos totalmente diferentes do que habitualmente falamos, porque uma coisa lhe garanto, só assim é que a sua criatividade passa a ser estimulada. Um bom exemplo disso chama-se José de Alencar, um advogado brasileiro que se veio a tornar escritor e muito conhecido por sinal. Ele descobriu a palavra Iracema, que foi o título de um dos romances mais conhecidos da sua obra e que conta a história de uma Índia que vive no continente América. Agora, o que poucos repararam é que existe na palavra América as mesmas letras de Iracema. E isso é o que eu chamo de criatividade. É conseguir ver algo que está padronizado pelo nosso cérebro de outra maneira. É conseguir fazer com que o cérebro trabalhe em função da nossa necessidade de termos criatividade.
criatividade costuma se desenvolver melhor em ambientes pouco organizados, onde não existam ainda padrões, onde as coisas ainda estão por fazer e o caminho ainda está por percorrer. Onde não exista a pressão para que se use os padrões estabelecidos pelo mercado e pela sociedade. Um estudo recente feito nos Estados Unidos comprovou que as empresas com maior índice de inovação estão localizadas em cidades com hábitos mais boémios. Ainda que não sejam as mesmas pessoas que participem na boemia as que inovam nas empresas, aparentemente o ambiente artístico e mais tolerante dessas cidades cria uma atração sobre empreendedores das áreas de novas tecnologias, que são pessoas que normalmente também vivem nos limites dos padrões pré-estabelecidos, ou até mais, até ousam estabelecer novos padrões. Um dos maiores bloqueios à criatividade é acreditar que só existe uma resposta certa para um problema. Outro dos problemas é achar que a resposta ou a solução precisa ser lógica, precisa ser racional. Quando na maior parte das vezes as coisas só foram entendidas e toleradas pela humanidade depois que alguém acreditou nelas e contra tudo e contra todos as criou e as desenvolveu. Até hoje nós não entendemos bem ou completamente a força da gravidade, mas ela está aí, todos nós a utilizamos. A obrigatoriedade que normalmente temos em obedecer a regras também é outro dos grandes bloqueios à criatividade, porque vai estar a impedi-lo que pense fora daqueles padrões que foram determinados por alguém que normalmente nós nem conhecemos e muito mais, nem sabemos os méritos. Pode ser. Porém, a ideia de que uma coisa, para existir, tem que ser possível de colocar em prática, impede o surgimento de grandes ideias. Se vocês pensarem, muita da tecnologia que hoje usamos, ela foi imaginada primeiro por escritores de ficção científica e que viveram no passado. E eles não se preocupavam que os outros iriam pensar sobre o que eles estavam a escrever. Eles tinham liberdade para descrever viagens à Lua, submarinos, foguetes, naves especiais, computadoras, coisas desse tipo que só muitos e muitos anos depois se foram tornadas realidade. O medo que por vezes temos em correr riscos é um grande impedimento à criatividade. O medo do que os outros vão pensar é outro dos grandes impedimentos que nós temos à nossa própria criatividade. Por exemplo, o inventor da máquina a vapor, ele associou uma chaleira à roda em movimento. O Henry Ford, que é o proprietário da empresa Ford, dos automóveis Ford, inventou a mini montagem automóvel depois que visitou uma linha de desmontagem de bois. É verdade, parece estranho, mas é verdade, eu já vos vou explicar. Numa visita ao matadouro que fez enquanto ainda era novo, onde os talhantes ficavam todos parados e o que andava à volta era o boi, pendurado num gancho. E cada talhante apenas tinha que cortar a parte que queria da carne. Essas e muitas outras invenções. Por exemplo, o inventor das sapatilhas reboque, mais recentemente, com sola amortecedora a ar, que hoje em dia quase todas as sapatilhas têm, teve a ideia quando brincava com uma ampola vazia de soro fisiológico enquanto visitava um amigo do hospital. Estes e muitos mais exemplos só provam que para algo existir, teve que existir primeiro alguém que ultrapassou os padrões estabelecidos. Claro que sim. Geralmente são pessoas bastante disputadas no mercado de trabalho, quando a empresa que procura é uma empresa inovadora, como é lógico. Agora, nem todas as empresas gostam de inovação. Nem todas pensam que precisam de inovação para sobreviver no mercado. E nem todas gostam de pessoas inovadoras. Normalmente são empresas que têm medo de investir em coisas ou pessoas que não são comprovadamente fiáveis. Elas podem pensar que aquela pessoa imagina muito e, como dizemos na brincadeira, viaja bastante na maionese. Agora, isso é bom, se pensarmos bem, porque sempre haverá oportunidades para pessoas criativas e para pessoas mais conservadoras. Agora, claramente são as criativas que irão crescer muito mais rapidamente. Pessoas criativas também raramente permanecem em empresas pouco inovadoras. Ou quando permanecem, normalmente por falta de confiança nelas próprias ou por preferirem o certo pelo incerto, elas acabam sempre por ter uma ocupação paralela em que possam dar espaço à sua criatividade.